Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira abençoadíssima, agradeço muito a Deus a oportunidade de estarmos juntos para levarmos ainda mais os nossos pensamentos para junto de Deus. E para começar a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 133, Oração para Renascer em Deus. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e quem o tiver e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, pode assumir a posição de oração ou uma posição confortável, fechar os olhos e prestar bastante atenção nas palavras dessa oração. Vamos lá? Oração para renascer em Deus. Renasci agora, renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu um novo eu, que é filho de Deus. A vida de Deus é minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte e dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora, renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores, os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo, nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus, e por isso não posso deixar de amá-los. Porque ama todos os seres, eles também me amam e relacionam-se harmoniosamente, de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita, e renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e o meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Todas as coisas desejadas aparecem diante de mim quando as chamo com a mente natural. Se até agora as coisas desejadas não apareciam, é simplesmente porque me faltava a convicção de ser filho de Deus. Mas agora despertei para a imagem verdadeira, no qual sou filho de Deus. Já não invejo a prosperidade alheia, não me entristeço, nem me lamento, nem entro em atrito com o próximo, pois conheço o caminho que me permite prosperar em harmonia com todos, vivificando-os. Agradeço a Deus que me permitiu renascer e alcançar este estado. Muito obrigado, muito obrigado. Linda oração que nos mostra exatamente o caminho da imagem verdadeira, o caminho de manifestar a vida de Deus que está no nosso interior. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado novamente. Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui presencialmente na reunião da meditação Shinsokan, aqui no templo da Seichonen, na 403/404 Sul. Meu muito obrigado. A você de casa que está assistindo também, meu muito obrigado. Você que está em Brasília, fora de Brasília, você que está no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. É uma grande alegria podermos estar juntos aqui, acompanhando, estudando e aprofundando um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre a essência da nossa vida. Quero também agradecer a todas as pessoas que sempre deixam uma mensagem de carinho nos canais do YouTube, tanto da Seichonen do Brasil quanto da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. É uma imensa alegria receber tanto carinho e retribuo em forma de orações para que você e todos os seus familiares, toda a sua família recebam em dobro esse amor e essas palavras tão bonitas que são sempre deixadas em ambos os canais. Meu muito, muito, muito obrigado.
Quero agradecer também a todas as pessoas que de alguma forma contribuem para que nós possamos estar aqui mais uma segunda-feira juntos, estudando e aprofundando um pouco mais os ensinamentos da Seichonoye. E hoje nós vamos falar de um tema que é um tema maravilhoso, é um tema extremamente especial e profundo. Nós vamos falar de harmonia, que é algo que eu reputo um dos pontos principais no nosso crescimento, no nosso caminhar da espiritualidade. Por óbvio, nós não esgotaremos o assunto, porque a harmonia ela é extremamente abrangente, até porque a harmonia é a própria manifestação da vida de Deus, então é extremamente vasto, amplo, e nós vamos abordar por um aspecto para que a gente possa compreender e tentar colocar cada vez mais em prática a harmonia na nossa vida. O livro que eu utilizarei como base é a Sutra Sagrada. Sutra Sagrada é um livro que contém, nesse caso aqui, nesse livro que eu estou, ele contém as 4 sutras sagradas principais da Seichonoye. Então, ele é um livro completo, mas você encontra ele também onde só tem, às vezes, a Chuva de Néctar da Verdade. Antes da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, tem a Revelação Divina da Grande Harmonia. Também você encontra no livro Revelações Divinas, também publicado pela Seichonoye. E a Revelação da Grande Harmonia é assim um dos pontos, assim, eu diria que assim, é a pedra de toque dentro do ensinamento da Seichonoye. Ela é extremamente importante e ela precisa ser lida e estudada para que nós consigamos aprofundar. Então eu vou utilizar, explicando rapidamente as sutras, né? A palavra sutra é até uma palavra masculina, mas quando a gente traz para o português é difícil você falar, terminar uma palavra em A e você usar o O, né? Você falar o sutra, fica um negócio assim esquisito. Então a gente aceita falar a sutra sagrada. Sutras são máximas, né? São aquelas frases que trazem verdades profundas de maneira muito curta, né? Então, no Oriente é muito comum você ter sutras, que são basicamente como se fosse o resumo do ensinamento trazido de uma maneira simples e rápida, ou de uma maneira mais menor, mas não perdendo a sua profundidade. Então, esse livro, ele traz as 4 sutras sagradas, esse que eu estou aqui, ele traz as 4 sutras sagradas, que é Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, Palavras do Anjo e Contínua Chuva de Néctar da Verdade. E entre essas sutras são trazidas revelações divinas. Então, tem leituras aqui maravilhosas que, em momentos da nossa vida, são extremamente importantes. Então, você tem a revelação divina da confissão, a revelação divina da vida eterna, a revelação divina da grande harmonia. Então, elas são importantíssimas. Então, juntamente com a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, e a Chuva de Néctar da Verdade é a mais famosa dentro das sutras da Seichonoye. Então, você lê a Sutra Sagrada, você vai ver que você vai passar por todos os pontos principais da doutrina de forma poética. O professor Masaharu Taniguchi, quando escreveu, ele publicou pela primeira vez a Chuva de Néctar da Verdade, a Palavras do Anjo, como poema. Por quê? Foi escrito em forma poética, em forma rítmica, em forma que você lê e você vê que a leitura ela ganha ela é cadenciada. E quando ele publicou, o pessoal não fez muito sucesso. Por quê? Porque o pessoal não enxergava, o pessoal não estava sentindo isso como um poema. Quando ele republicou como sutra, e é exatamente nesse pensamento de um resumo, de uma síntese do ensinamento, aí todas as pessoas começaram a ler e vários relatos fantásticos começaram a acontecer. Por que eles começaram a acontecer? E esse é o ponto, porque como é a essência do ensinamento, quando você apreende, você manifesta essa imagem verdadeira. Então eu vou ler a revelação divina que consta no início, antes da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Você pode encontrar em outras versões e tamanhos da Sutra Sagrada também, como também no livro Revelações Divinas, como eu havia falado, um livro de capa roxa. Então deixa eu trazer aqui o quadro para nós já começarmos. Tá bom aqui? Beleza! A importância da harmonia. Lembrando, gente, não é nossa intenção esgotar o assunto. Então nós vamos observar, nós podemos observar o fenômeno da harmonia em várias frentes ou em várias maneiras diferentes de se explicar uma mesma verdade. Eu falo que o ensinamento da Seichonoye ele tem uma tridimensionalidade.
O que isso quer dizer? Que o mesmo objeto ele pode ser visto de vários ângulos. Então, para determinados momentos, nós podemos explicar de uma forma A. De uma outra, num outro momento, ou para uma outra situação, você vai falar de uma forma B. E isso gera riqueza, mas é importante que nós entendamos que tudo faz parte de um mesmo objeto. Então, seria mais ou menos isso aqui. Seria mais ou menos isso aqui. Nós temos um objeto que ele pode ser visto por cima, ele pode ser visto por trás, ele pode ser visto pela frente. Então, o ensinamento da Seitinoye, ele tem altura, largura e profundidade. Ele é tridimensional, ele não é uma coisa estanque. Por isso que é muito complexo. Às vezes as pessoas leem um texto e já acham que compreendem. Às vezes a pessoa escuta uma palestra ou escuta algumas palestras e já acha que entende. Essa palestra, por exemplo, que eu vou fazer agora, ela vai abordar um aspecto da verdade, mas eu não consigo falar isso aqui tudo. Não tem como, seja pela questão do tempo, seja pela questão da necessidade de amadurecimento. Necessidade de amadurecimento. Então, nem tudo o que a gente fala aborda todo o conhecimento. É necessário a gente sempre estar estudando. Por isso que tem tanto livro, por isso que tem tanta coisa para ler. Porque é abordado de várias e várias formas. Até porque, gente, os níveis espirituais de percepção mudam de pessoa para pessoa. Uma mesma coisa, é a coisa mais interessante. Se eu acabar de falar aqui e a gente pegar um entrevistador, colocar do lado de fora e todo mundo que for saindo for perguntando os pontos principais e o que entendeu, você vai ver que vai ser as coisas mais diferentes do mundo. Vai ter coisa que quando a pessoa responder, ele falou isso, falou. Por quê? Porque há também a capacidade de percepção de cada um. Por isso que no trabalho, no crescimento, no caminhar da espiritualidade, a gente vai amadurecendo. O mesmo livro lido hoje, ele vai ser completamente diferente quando ele for lido daqui a 5 anos. Completamente diferente. Você vai ter impressão, primeiro, que você nunca leu o livro. Segundo, quando você lê, você fala assim, falava isso? Como é que eu não vi da primeira vez? Terceiro, a sua cabeça vai ser completamente diferente. Hoje, por exemplo, eu pego alguns livros meus mesmo, e quando eu abro, eu vejo que está sublinhado alguma coisa que para mim hoje o mais importante está embaixo, que não está sublinhado. Não é nem mais o que está sublinhado em cima. Por quê? Na minha caminhada, no meu amadurecimento, aquilo que vai se tornando importante também vai se transformando. Porque o que antes era essencial, talvez hoje tenha ficado mais normalizado dentro daquela minha percepção. Então é importante, por isso que a leitura ela é constante e a leitura ela é o caminho que a gente tem para gerar esse amadurecimento. As pessoas hoje em dia, elas estão acreditando que a apreensão de tudo é feita de maneira rápida. Hoje em dia nós estamos numa sociedade que até a espiritualidade ela está sendo tratada como fast food. Tudo é para ontem, tudo é para agora. Como é que eu faço? Eu quero resolver. E a gente não compreende que as coisas não são feitas da noite para o dia. Elas precisam de uma construção. Então, uma vida de espiritualidade é como construir uma grande obra. Então você começa tijolo por tijolo. Você vai começando. Dependendo do tamanho da obra que você quer fazer, vai demorar. Vai demorar. Então não dá para você ter um pensamento retilíneo, um pensamento que eu já falei, de eficiência nos seus padrões. Porque você não sabe o que é que você precisa aprender para o crescimento espiritual. Então a espiritualidade ela tem que ser a única coisa que a gente consegue colocar dentro da espiritualidade. Que nós conseguimos definir é a rotina, é a constância. Agora, o tanto que nós vamos crescer, o tanto que nós vamos despertar, o tanto que nós vamos amadurecer, está fora do nosso padrão, está fora da nossa capacidade de controle. Então, por que isso é importante? Porque tem pessoas que traçam metas. Em 6 meses eu quero isso. Não sei se vai ser assim. Não dá para saber. Porque a meta nunca pode ser o tempo. A meta tem que ser o objetivo final. Leve o tempo que levar. Então, dentro da espiritualidade, a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu já vi algumas pessoas falarem assim, não, em 1 mês eu quero já estar com isso resolvido. E não é assim. Dentro
daquilo que você precisa trabalhar, existem inúmeras coisas que você só vai descobrir quando você começar a mexer. Quando você começar a mexer. Então, compreendido isso daqui, vamos começar a trabalhar o seguinte ponto. Vamos lá. Aprofundar sobre a questão da harmonia. Todas as segundas-feiras nós fazemos uma prática religiosa aqui chamada meditação Shinsokan. Por que ela é considerada uma prática religiosa? Se a gente for pegar o termo religião, é um termo que ele gera muitas coisas. Religião, hoje em dia, começa gerando preconceito. Quando você fala religião, a primeira coisa que as pessoas têm por hábito é criar um pensamento sectário. Ah, isso é uma religião. Muitas vezes a pessoa não sabe nem o que significa ou o que realmente denota a religião. Mas hoje em dia a palavra religião, ela ganha inclusive contornos pejorativos. Se você trouxer uma ideia, e se essa ideia for associada a uma religião, a pessoa fala assim, não gente, isso é religião. Como se fosse algo de menor valor. Por quê? Porque a religião ela está sendo associada a algo que não pode ser comprovado. Se não é comprovado, não é científico. Se não é científico, não tem valor. Então esse é o pensamento materialista que trabalha a religião. Se a gente tiver um olhar um pouquinho mais amplo, nós vamos entender que religião é a faceta não explicada da ciência. Ciência e religião andam juntos. O diferente disso é que foge à regra. A regra tinha que ser religião e ciência andando juntos. Por quê? Porque tanto os princípios científicos, eles funcionam de um lado, como eles funcionam também de outro. Da mesma maneira que os princípios religiosos funcionam tanto dentro do espectro da religiosidade, como no espectro científico. Eles andam juntos. Quando nós entendemos isso, a gente começa a se harmonizar com as situações. O conflito de religião e ciência é um conflito desprovido de fundamentação. O ponto é que a ciência, deixa eu botar aqui para ficar mais fácil, a ciência, ela estuda o material e a religião, ela estuda o imaterial. O ponto é que a religião, ela depende do nível de quem a prega ou de quem a segue. É esse o ponto. A mesma coisa é a ciência, gente. A mesma coisa é a ciência. Nós temos produções científicas extremamente péssimas. Não podem dizer que é produção científica, mas que leva a fama de ciência. Da mesma maneira que nós temos movimentos religiosos que levam o nome de religião, mas não tem nada de religião. Pelo contrário, é algo totalmente avesso a qualquer pensamento de religião. Por quê? A palavra religião, gente, quando a gente começa a estudar, a gente descobre que a palavra religião vem da palavra grega religare. Vem do grego, religare, que quer dizer, literalmente, religar, ligar novamente. Então, qual é a finalidade da religião? Isso, gente, um de cada vez. Qual é a finalidade da religião, gente? Religar a Deus. A finalidade da religião é te fazer novamente ligado ao sagrado. Ao sagrado. Qual é a finalidade da ciência? É estudar as leis a fim de que nós possamos utilizá-las ou agir em sua conformidade. Então a ciência, ela não é simplesmente descobrir. A ciência é nós aprendermos a usar. Aprender a usar aquilo que comanda a matéria para que nós possamos aproveitar. A religião estuda aquilo que é utilizado ou aquelas leis que são utilizadas ou que são necessárias para que a gente volte a ter a ligação com Deus. Então, religião é ligar a Deus. Então, é fundamental para que você tenha uma correta compreensão da religião, você entender primeiro o que é Deus e o caminho para se religar a Deus. Por isso que eu bato muito na tecla da premissa. O que é premissa? É aquele pensamento, é aquele ponto, é aquela base da qual você parte para qualquer coisa da sua vida. A premissa fundamenta onde você vai caminhar. A premissa fundamenta o porquê das coisas. Quando você tem uma premissa religiosa,
é aquela premissa que você vai seguir. Da mesma maneira que você tem uma premissa científica. Se você tiver uma premissa religiosa e compreender, você vai entender que a religião, ela necessariamente tem que ser um caminho para te religar. Qual é o ponto que a gente precisa entender? A religião, ela fundamenta em 2 pontos. O que é Deus e quais são as práticas, que acabam se tornando dogmas. E aqui é a grande crítica que se faz à religião. Por quê? Porque determinados pensamentos, eles amarram as práticas a um tipo de situação só e falam que esse é o único caminho para se chegar a Deus. E aí se começam as disputas religiosas mundo afora, que a religião, ao invés de estar unificando, está causando guerra. Está causando guerra. Até hoje nós vivemos guerras por motivos religiosos. E isso é absolutamente equivocado. Então a ideia de guerra santa não funciona. Por quê? Nós já vamos chegar lá. O ponto é que as práticas religiosas, elas precisam ser compreendidas. É aí que vem a importância da filosofia. A filosofia é um ponto importantíssimo, porque a filosofia, ela faz com que ciência e religião consigam ficar ligadas. Porque filosofia, o sentido da palavra filosofia é amigo do conhecimento. Então, quando você começa a raciocinar em cima daquilo, você começa a criar verdadeiros laços lógicos que te fazem compreender o que é o caminho verdadeiro da religião. Em resumo, gente, nem tudo que fala que é científico, nem tudo que fala que é religioso. Por quê? Para ser religioso, ele precisa ter realmente o caminho de religar. Ele precisa realmente te levar a Deus. A Deus. Por isso que muitas pessoas pregam religião, mas não levam uma vida religiosa. Da onde que vem a hipocrisia, da onde que vem as falhas, da onde que vem os absurdos que a gente observa em determinados momentos? É porque fala-se em religião, mas não se faz o ato de religar a Deus. Se não tiver essa coerência, o ato se torna hipócrita, ele se torna mentiroso. Então se torna não só uma falha, mas se torna algo também nocivo. Por isso que é muito importante. Por isso que a Seichonoye, ela se enquadra num pensamento filosófico religioso. Por que tem uma questão filosófica religiosa? Porque não são estabelecidos dogmas, são estabelecidos raciocínios que te levam a uma determinada conclusão. E essa conclusão, se precisar ser mudada, não tem o menor problema. Olha como é que é diferente. Se nós fecharmos num pensamento fixo e falar tem que ser assim, a diversidade humana, ela se perde. Porque quem não enquadrar no tem que ser assim, automaticamente está errado. E a vida, ela é rica. E são as experiências, são as vicissitudes, são os momentos em que nós experienciamos na nossa existência que nos trazem um amadurecimento. Ou seja, a vida de ninguém vai ser igual da outra. E o que nós temos que ter são os princípios para viver a nossa vida. E não receitas de bolo certas, fechadas, que indubitavelmente terão sempre os mesmos resultados. Não. Depende. Depende. E aqui que está a riqueza e a beleza. E a dificuldade. Porque exatamente por ser amplo e por ter muitas possibilidades, é que fica difícil. Aí que vem a necessidade do estudar. Porque para cada um tem um nível certo e um ponto adequado para se aprender o conhecimento. Ou seja, precisamos sempre praticar e estudar. Praticar e estudar, praticar e estudar, praticar e estudar. Por isso que a Seichonoye, nesse aspecto, ela é uma filosofia que ela solta mais. Ela solta mais. A pessoa que chegar para mim e falar assim hoje, fala assim, preletor, não vou seguir mais a Seichonoye, não tem o menor problema. A gente solta. Por quê? Porque a pessoa precisa passar pelas experiências necessárias para compreender os caminhos do caminhar da espiritualidade dela. O caminhar que eu digo, daquele amadurecimento. Por quê?
Para mim, muita coisa pode fazer sentido. Para outras pessoas, pode não fazer. Mas isso não quer dizer que eu esteja mais certo do que a pessoa. Estamos em momentos diferentes. E isso enriquece, gente. Mas, ao mesmo tempo, traz inúmeras outras dificuldades. Mas esse é o barato da vida. É a gente ir descobrindo à medida que a gente vai fazendo. Então, vamos lá. Precisamos responder o que é Deus. Para que a gente entenda o caminho da religiosidade, a gente precisa responder o que é Deus. Aqui começa a partir a base de todos os pensamentos religiosos. Começa a partir de Deus. Da maneira com que você enxergar Deus, vai ser a maneira com que a sua vida religiosa vai ser vivida. Se você acredita que Deus é um ser cruel, carrasco e que está em conflito, a sua vida religiosa começa a se fundamentar exatamente nesse pensamento. Se você acredita que Deus é esclerosado, esquecido e que não lembra de você, essa vai ser a visão religiosa que você vai ter. Se você acredita que Deus é distante, que Deus é aquele pai que viaja e só vem uma vez por ano te visitar num final de semana, essa vai ser a maneira que você vai ter de enxergar a vida. Então tudo parte dessa premissa. Por quê? A vida religiosa vai ser a vida que vai te levar para religar a Deus. Mas a pergunta é, quem é Deus? Ou o que é Deus? E aqui que é o ponto muito, muito, muito importante. Quando nós entendemos a natureza divina, nós entendemos o porquê que uma vida ela precisa ser praticada, ou porquê que uma vida ela tem que ser bem vivida. Na Seitiorê nós aprendemos que Deus é tudo. Deus é tudo e absolutamente tudo. E nada existe fora de Deus. Então, se Deus é absoluto, nós trazemos alguns, deixa eu aqui apagar aqui, e deixa eu trazer aqui uns pontos para que nós possamos pensar. Então, na Seitiorê nós aprendemos que Deus é tudo. Esse Deus é tudo, ele pode ser resumido em algumas características. Deus é perfeito, Deus é infinito, Deus é perfeito, infinito, Deus é eterno e Deus é amor. Vamos trazer essas características aqui. Se estiver faltando mais alguma, eu complemento. Então, essas são as características de Deus. Por quê? Na premissa do pensamento filosófico da Seitiorê, se você retirar alguma dessas características, você retira de Deus a qualidade de ser Deus. Ou seja, Deus não é uma entidade. Deus é exatamente o absoluto. Por que eu falo que Deus não é uma entidade? Não estou falando que Deus não é uma existência concreta. Mas quando eu falo uma entidade, eu boto uma subjetividade limitada. E Deus é tudo. Então, é difícil você explicar com palavras finitas o que é o infinito. Nossa linguagem ela é utilizada para explicar o mundo fenomênico. E o mundo fenomênico ele é infinito ou finito? Finito. Então, meu filho me perguntou, papai, o que quer dizer números infinitos? Aí eu falei para ele que não acaba. Aí ele, como assim não acaba? E você vai tentar explicar isso daí, e é difícil você usar palavras que expressam o finito. Você começa a utilizar símbolos, ou você começa a utilizar de outras formas, para tentar explicar o que é infinito, mas é muito difícil você explicar. Por quê? As nossas palavras são utilizadas para explicar aquilo que a gente pega, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente consegue mensurar. Quando entramos na seara da imensidão, ou quando nós entramos na seara, por exemplo, dos sentimentos, fica difícil. Você pergunta para a pessoa, você está apaixonada? Tô. Quanto? Como é que você explica? Uma vez me fizeram a pergunta, qual é a sensação de beijar? Como é que você explica isso? Falei, é um negócio que vai fazer umas bagunças aí, você vai sentir uns trem assim, que não tem uns negócios que vai acontecer assim, sabe, uns calor que vem. Não entendi nada, não se preocupa não. O dia que acontecer, você vai falar, caraca, fazia todo sentido. Por quê? São coisas que você não tem como quantificar, vai ficando difícil. Então, na hora que nós vamos explicar aquilo que é inquantificável, aí fica super complexo. Então, a gente usa palavras para tentar trazer à nossa mente, ao nosso coração, a ideia de algo que não tem limite. Não tem limite. Então, a gente fala que é infinito. A gente fala que é infinito. Por que ele é infinito? Porque está em tudo. Não tem forma,
Ele assume a forma que é necessária. Então, por isso que, por não ter forma, é que ele se torna perfeito. Porque ele assume a forma que for necessária. Se ele tivesse forma, ele não poderia. Se ele fosse quadrado, ele não poderia ser uma bola. É exatamente porque ele não tem forma, é que ele pode ser quadrado e bola ao mesmo tempo. Aí você fala, cara, que viagem, que viagem. Mas é difícil explicar. Mas é necessário que a gente fale disso para a gente começar a ter uma compreensão. Tem pessoas que acreditam que Deus é um velhinho que está em cima da nuvem lá e está olhando por todo mundo e só procurando babado. Ele está só querendo ver os erros que você está cometendo. Porque no primeiro que você cometeu, um raio na tua cabeça. Então Deus, ele não se torna perfeito nem infinito. Ele se torna extremamente individual e extremamente rancoroso. E aí ele entra na questão do amor. Em vez de ser alguém que ama, é alguém que pune, é alguém que castiga, é alguém que te dá uma vida extremamente infeliz para ser vivida. E o eterno, gente? Eterno, a gente tem a ideia de que não morre, mas eterno ainda é mais profundo do que não morre. Eterno é que não tem princípio nem fim. Aí a cabeça dá um nó. Quando a gente fala não tem princípio nem fim, não tem início. A ideia cronológica que nós temos, ela é motivada pelas próprias relações que nós temos. Então, dia e noite, isso vai dar na ideia nossa de cronologia. Mas para uma existência transcendental, isso não existe. Isso não existe. Então, quando a gente compreende isso, a gente fala, caramba, então vamos lá. Deus é amor, então Deus não castiga. Deus é puro amor, Deus não castiga. Já vem um pensamento decorrente disso aqui. Deus é eterno. Então, não existe princípio nem fim. Já vem outro pensamento decorrente disso. Deus é infinito. Portanto, Ele está em tudo. Já vem um outro pensamento. E Deus é perfeito. Exatamente porque Ele é infinito, eterno e amor. Aí já vem outro pensamento disso. Olha como é que a coisa começa a funcionar. Olha como é que a coisa faz lógica quando você vai entendendo a premissa. Essa é a premissa da qual parte o pensamento da Seitonei. É daqui que nós partimos. A partir daqui vem todo o desenvolvimento de toda a teoria, de todas as práticas e de tudo aquilo que é pregado e vivido. Por quê? Vem dessa premissa. Pois bem, se Deus é infinito, eterno e Ele é a fonte, tudo que saiu de Deus. Tudo saiu de Deus. A maioria das religiões no mundo são religiões que acreditam em um Deus só. São religiões monoteístas. Religiões monoteístas acreditam em um Deus só. Todas as religiões monoteístas partem do princípio que tudo surgiu de Deus. Nós que temos origem aqui no Brasil, nós que temos uma origem tradicional judaico-cristã, nós aprendemos que lá no Gênesis, capítulo 1, Deus criou a terra em 6 dias e descansou no 7º. Então, tudo foi criado por Deus. Então, tanto o pensamento cristão quanto o pensamento judaico tem essa base. O pensamento islâmico também tem essa base. E nós temos inúmeras outras religiões, até nas religiões politeístas, como nós podemos trazer a religião hindu, como nós podemos falar também da religião shintoísta. Tem um pensamento também da criação advindo de deuses mais elevados. Então, todo mundo parte de um pressuposto da criação. Ora, se Deus é o Criador e a tudo criou, tudo que vem de Deus é proveniente de Deus. É óbvio, mas esse óbvio precisa ser extremamente pensado para a gente poder concluir o porquê que a Seitonei fala o que ela fala. Ora, se nós somos provenientes de Deus, a nossa natureza também possui todos os atributos de Deus. Então, dentro de nós somos o puro amor, dentro de nós somos eterno, nós somos infinitos e nós somos perfeitos. Essa é a base. A definição disso aqui tudo, da natureza divina dentro de nós, na Seitonei nós chamamos de imagem verdadeira. Então, quando a gente fala em imagem verdadeira, nós estamos falando exatamente dessa natureza divina de Deus que habita no nosso interior. É essa a natureza divina. Então, quando a gente fala, vamos manifestar a nossa imagem verdadeira, o que nós estamos falando? Manifestar a vida de Deus que está no nosso interior. Que está no nosso interior. Aí, o que acontece? Deixa eu achar aqui
um ponto para a gente continuar explicando aqui. Então, muito bem. Então, nós descobrimos a natureza do ser humano, ou a natureza de todas as vidas manifestadas, é uma natureza perfeita. Quando a gente fala, o homem é filho de Deus perfeito, a pessoa, mas como é que pode falar que é perfeito? Eu não sou nada perfeito. Já chegamos aí. Quando a gente fala, o ser humano é infinito, como infinito? Nasceu e vai morrer. Já chegamos aí. Como é que pode ser eterno? Não é eterno. Você vai chegar a um ponto que você vai deixar o mundo. E como é que pode ser amor, gente? Tanta crueldade acontecendo. É aqui que nós temos que entender. Por que a prática religiosa existe? Para nos religar, ligar novamente a Deus. Então, ou seja, nós temos aqui a nossa existência, que eu vou botar como eu vou botar como Deus aqui o nosso destino, e a prática religiosa é exatamente esse caminhar que nós vamos fazer cada vez mais para manifestar Deus. Isso é vida religiosa. Isso é uma vida religiosa. Uma vida religiosa é um caminhar do eu para encontrar o meu verdadeiro eu. Essa é uma vida religiosa. Então, uma vida religiosa é uma vida pautada num caminhar, numa prática, numa necessidade de crescimento, numa necessidade de aperfeiçoamento, numa necessidade constante de crescimento. Então, esse é a vida que nós precisamos entender. Quando você compreende isso daqui, então é por isso que o preletor João tanto fala em estudar, em praticar, em fazer exercícios, em nós constantemente trabalharmos para que possamos cada vez mais manifestar a nossa imagem verdadeira. Não é uma coisa estática, não é uma coisa parada. Não, simplesmente eu entendi, agora que eu entendi, acabou. Eu entendi intelectualmente, não entendi que eu sou filho de Deus, acabou, não preciso fazer mais nada. Não é assim que funciona. Uma vida verdadeiramente religiosa é uma vida que vai te religar. E para religar você tem que fazer o caminho. Da mesma maneira que para você fazer com que uma corrente elétrica passe por um circuito, você precisa fechar o circuito, porque se você deixar o circuito aberto, a energia não vai passar, energia elétrica. Da mesma maneira que você precisa fechar o circuito, no caminho da religiosidade, você precisa fechar o circuito com Deus, para que ele passe a se projetar, ou que passe a vida de Deus a se manifestar na sua existência. Então, esse caminhar, ele tem os modos mais adequados para serem feitos. Por quê? Porque dependendo da natureza de Deus, você só consegue chegar nessa natureza se você estiver exatamente em sintonia, se você estiver exatamente na mesma vibração, na mesma condição daquilo que você quer chegar. Se você não chegar, pensa só, nós estamos falando de coisa imaterial. Imaterial. As coisas materiais, para se encaixarem, elas têm que ter formas semelhantes. Então, para você enfiar, por exemplo, nós aqui no Brasil, que fizeram aquela coisa maravilhosa de botar a tomada de 3 pinos, que foi uma das, assim, eu acho que uma grande desintegração kármica do povo brasileiro, porque é o único lugar que tem 3 pinos. Aí você chega com a tomada, aí você vai enfiar o plug de 3 pinos num de 2, consegue? Não. Então, no mundo das formas, as coisas têm que ter tamanhos e proporções similares para que eles possam se encaixar. E no mundo da não forma, como é que as coisas se encaixam? Por vibração, é por similitude, é por capacidade de sintonia. O mundo espiritual funciona como uma linda orquestra, que para você fazer parte, você tem que estar tocando na mesma vibração. Se estiver tocando em outra vibração, outro será o seu local. Então, no mundo espiritual, as coisas se encaixam pela harmonia vibracional. Ora, se eu preciso fazer uma caminhada para algo imaterial, é porque o imaterial dentro de mim tem que estar na mesma sintonia. Então, o primeiro ponto que a gente aprende é que no caminhar da espiritualidade, nós precisamos ter sintonia. Então, como uma música, pensa numa orquestra.
Para que você toque na orquestra, você tem que estar afinado. Não importa o seu instrumento. Não importa. Eu toco tuba, eu toco violino, eu toco bateria, não interessa. Para que você possa entrar na sinfonia, você tem que tocar as mesmas notas e estar vibrando naquela mesma intensidade. Logo, se Deus, que é o absoluto e é o amor, adivinha qual é a vibração que nós temos que tocar? O amor. E aqui que adentra o ponto principal dentro da Seichoné. Como a Seichoné é um movimento filosófico religioso que visa fazer com que nós consigamos caminhar rumo a Deus, nosso ponto primeiro que nós temos que praticar é a capacidade de manifestar amor. E é fácil? Não é. Não é. E aqui que é o grande ponto. Porque da forma como as pessoas enxergam Deus, você acaba autorizando coisas que são contrárias ao amor. Por quê? Se Deus for um ser conflituoso, o conflito está autorizado, gente. Olha só, na Seichoné nós aprendemos, Deus é puro amor. Logo, se Deus é puro amor, o carro-chefe da minha vida tem que ser amar. Agora, e se Deus não fosse amor? Se fosse só aquele amor para a galera dele? Ó, quem está comigo eu amo, quem não está comigo, morte. Me autorizaria eu pensar, você não está comigo, logo, morte para você. E é hoje o que a gente vê muito isso. As pessoas, em nome da religião, agridem, ofendem, humilham, desprezam. E é uma coisa que é absolutamente contrária a Deus. Eu já contei essa história e essa história foi um grande exemplo para mim de como isso funciona. Eu frequentava um grupo jovem de uma determinada linha religiosa, a gente saindo, eu vi o jovem tirando a chave do bolso dele e arranhando o carro de ponta a ponta. Quando eu perguntei, acabamos de sair de uma reunião religiosa, acabaram de falar de Deus, o cara me pega a chave e arranha o carro todinho. Eu falei para ele, por que você fez isso? Porque essa pessoa é de outra linha religiosa. Falei, e? Então, Deus me autoriza. Falei, Jesus, aonde que está escrito arranhais o carro do teu próximo? Onde é que está escrito, ó ser? Por quê? Porque as pessoas acreditam, é diferente de mim, logo eu posso agredir em nome de Deus. E não tem lugar nenhum falando isso. São interpretações da forma como a pessoa acredita. Ora, se você acredita que Deus te pune, qual é o problema de vir mais uma desgraça? Tem muitas pessoas religiosas que sofrem mais do que as pessoas não religiosas. Aí você fala, por quê? Porque às vezes a pessoa não religiosa, como ela não acredita em punição divina, ela traz menos coisa com a força mental dela do que aquela que é religiosa. Então a pessoa fala, não, Deus me mandou uma doença, porque eu preciso ser punido. E está Deus lá de cima. Bem feito. Quem mandou errar? Está aqui, ó, anotado na minha agenda, desgraça para você. Aí uma vez eu conversando com um colega meu, ele chegou para mim e falou assim, não, estou doente por vontade de Deus. Eu falei, nossa, mas que coisa, que responsabilidade que você está dando para Deus. Duas coisas. Primeiro, que você está falando que Deus te joga doença. Segundo, você está muito bom e está achando que Deus está perdendo um tempo danado com você, velho, preocupado com o que você está fazendo na tua vida. Eu falei, não, Deus me mandou essa doença. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ele, você foi no médico? Fui, ué. Eu falei, então como é que você vai no médico? Você e o médico são pecadores horríveis. Aí ele, que isso? Como você está falando isso? Eu falei, ué, não foi Deus que te deu? Então você tem que andar com a doença assim escrito, presente de Deus. Ora, se foi Deus que te deu, quem você acha que você é para tirar? E quem o médico pensa que é para tirar uma obra de Deus da face da terra? Aí ele parou e pensou, eu não tinha visto por esse lado. Então, ou seja, Deus te deu, mas Deus ao mesmo tempo permitiu que um monte de gente ficasse lá tirando. Então Deus, toma uma doença, vai lá o médico e cura. Boa, médico, então deixa eu mandar uma incurável. Então as pessoas ficam achando que essa disputa, não há. Essa é uma visão equivocada do que é Deus. Então visões errôneas do que é Deus levam a posturas infantilizadas da maneira de enxergar a vida. E agora, a gente, quando aprofunda, a gente entende. Ok, a religião é para religar o homem a Deus. Mas espera lá, se Deus é infinito, Deus é eterno e sempre esteve dentro da gente, então, em tese, a gente não precisava ser religado. Exato, não precisamos. Só que, conscientemente, a gente não consegue perceber isso. Espiritualmente, está todo mundo religado. Por isso que a Seichoné afirma, todo homem é filho de Deus. Aí vem o amadurecimento. Mas todo homem, todo ser humano está manifestando o Filho de Deus? Não.
Todos nós somos filhos de Deus, mas pouquíssimos estão manifestando verdadeiramente o Filho de Deus. E esse é o nosso caminhar. Qual é o caminhar? Trabalharmos para entrarmos em sintonia com as ondas de Deus, a fim de que possamos manifestá-lo na vida concreta. Esse é um andar religioso real, responsável e verdadeiramente construtivo. Ou seja, obrigatoriamente, o caminhar espiritual tem que te fazer uma pessoa melhor. Se está te fazendo uma pessoa pior, que você está caminhando para o lado errado. Por isso que uma religião, ela tem que ser uma religião libertadora e não uma religião que te aprisiona, seja em medos, seja em qualquer tipo de pensamento que te leve à ideia de que você está sendo agredido, seja por baixo, seja por cima, não interessa. E esse pensamento libertador, ele necessita de prática. Prática, porque se você não praticar, você não consegue fazer essa caminhada. Você não consegue fazer essa caminhada. E dentro da Seichoné, nós temos a nossa meditação Shinsokan. Olha o que significa a palavra Shinsokan. Olha que bonito. Shin-so-kan. São 3 ideogramas japoneses que têm significados. Shin quer dizer Deus, So quer dizer ver e Kan quer dizer contemplar. Então, ou seja, a prática da meditação Shinsokan é a prática de ver Deus e contemplá-lo. Ver Deus, que Deus? A própria perfeição, o infinito, o eterno e o amor. Você vai ver esse Deus e você vai contemplar, a fim de que os seus pensamentos comecem a sintonizar com ele e que você consiga manifestá-lo. Então a nossa caminhada é uma caminhada de ênfase no eu espiritual, a fim de aprofundar e diminuir a sua ideia do eu material. Porque o eu material, ele é, como se diz no budismo, o eu ilusório. A ilusão de que você é um ser carnal, quando você não é. Você é eterno. Se você é eterno, esse corpo que você está usando nessa encarnação é apenas uma roupa. É uma roupa. Você está sendo um personagem. Já viu artista de cinema, de novela? Ele tem a vida própria, mas quando ele entra no papel, ele vive aquele papel. Nós estamos agora vivendo papéis. Não somos. O ator, ele é eterno. O personagem, ele é finito. Então o personagem João Ricardo teve um início e vai ter um fim. Mas o ator que está por detrás dele tem início e fim? Não. A esse ator nós chamamos de imagem verdadeira. E esse ator é a própria essência de Deus. E é esse ator que eu tenho que buscar a fim de que o João Ricardo consiga cada vez mais manifestar no seu papel terreno a imagem verdadeira, a imagem do Filho de Deus. Ficou claro? Tranquilo, gente? Caras assustadas eu estou vendo. Mas não se preocupe, se vocês não entenderam, o espírito de vocês entendeu tudo. Mas vamos lá, gente. Dúvidas? Tranquilo? Podemos prosseguir? O silêncio me assusta. Quem está acordado e quem está encarnado? Gente, está tudo tranquilo? Está tudo bem? Tudo bem? Tem gente que não está nem mexendo, gente. Vamos lá. Preste atenção. Então, entrar em sintonia é exatamente a realização dessas práticas. E dentro dessas práticas nós temos uma que é o carro-chefe. Nós temos várias. Nós temos a gratidão, nós temos a alegria. Pensa só, gente. Você acha que Deus agora está fazendo o quê? O que é uma pergunta interessante. Deus está fazendo o que agora? Ele está parado, bravo, sisudo, olhando. Hoje é segunda. Não gosto da segunda-feira. Não gosto da segunda-feira. Segunda-feira é um dia muito pesado. Acabou o domingo, ouvi a música do Fantástico e já estou traumatizado. Ele está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, você acha que Deus está com alegria ou está com tristeza? Alegria. Alegria. Porque se Deus estiver triste, você já fala, não é Deus. Deus é só alegria. Então você já pera lá. Então se já Deus só é alegria, qual é o sentimento que eu tenho que ter para começar a manifestar Deus? Alegria. Aí você entende por que a alegria é um princípio espiritual. Dentro da meditação Shinsokan, nós visualizamos os 6 atributos de Deus. Sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Então, você começa a entender de onde que vem esses atributos quando você começa a entender o que é Deus.
Pô, se Deus é pura alegria, então quando eu estou alegre, eu estou mais propício para manifestar Deus. Aí vem comprovações científicas, vem estudos. Pessoas que são alegres adoecem menos. Aí você fala, não me diga. Mas por que pessoas que são alegres adoecem menos? Porque pessoas alegres são mais facilmente sintonizadas com Deus, acaba manifestando a vida de Deus, e na vida de Deus não tem doença. Onde é que estão as ilusões? Nos pensamentos contrários a Deus. E um pensamento que é contrário a Deus é o conflito. Deus é a mais pura harmonia. É a mais pura harmonia. Então, exatamente por Deus ser a mais pura harmonia, quanto mais em harmonia nós estamos, mais Deus nós manifestamos. E entrar em harmonia precisa de esforço, gente. Porque o mundo fenomênico, como ele é um mundo de ilusões, é todo mundo se chocando, gente. Parece um bate-bate do parquinho. Presta bem atenção. O bate-bate do parquinho não é feito para se andar com harmonia. O bate-bate do carrinho do parque de diversão é feito para todo mundo se bater. Essa é a graça do brinquedo. Então, quando você entra e fala, não vou bater em ninguém, você sofre, porque vai vir alguém e vai bater em você. E no mundo fenomênico, é como se a gente estivesse num grande parque de diversão, onde nós estamos com vários carrinhos de bate-bate. Teremos os momentos de embate, de choque e de dificuldades. E são neles que nós vamos ter a oportunidade de caminhar para sintonizar com a graça ou sintonizar com a vida de Deus. Por isso que a revelação divina da grande harmonia ensina o seguinte. Eu vou pedir licença para ler. Está na página 19. Ela começa nessa sutra sagrada aqui com o título Revelações Divinas do Acendedor dos Sete Candeeiros. A revelação divina do Acendedor dos Sete Candeeiros é composta de duas revelações divinas. A primeira é da grande harmonia e é essa que nós vamos ler. Então, prestem bastante atenção, não precisem nem ficar em posição de oração, mas eu quero somente que vocês prestem muita atenção nas palavras que eu vou ler agora da revelação divina. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexione e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferendas ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeça a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeças a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Agradece a pátria, agradece a teu pai e a tua mãe, agradece a teu marido ou a tua mulher, agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá, por isso não me incorpore em médiuns. Não penses que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim, porque sou amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Revelação divina da noite de 27 de setembro de 1931. Então, olha que coisa maravilhosa,
como é que essas palavras nos ensinam, como é que elas são profundas. E alguns pontos eu quero passar com vocês. Então, começa a revelação divina exatamente ensinando que para Deus poder lhe ajudar, você precisa estar reconciliado. E aqui ele vai explicando os passos para se reconciliar. E aqui que está a grande chave, gente, para mudar a vida. Aqui está um grande ponto para mudar. E não é nada mágico. É algo natural. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será o teu amigo. Tudo será o teu amigo. Então nós precisamos compreender que esse tudo será teu amigo é exatamente o resultado da reconciliação. Porque Deus é eterno, Deus é infinito, Ele está em todos os lugares. Então, quando você está reconciliado com todas as coisas, manifesta-se o infinito de Deus. Aí vem um ponto, mas como eu faço para reconciliar com todas as coisas? E aí que é o trabalho da elevação, aí que é o trabalho do caminhar. Reconciliar com todas as coisas não é fácil, mas é necessário que comecemos. E nós temos que reconciliar com tudo aquilo que está próximo da gente. Próximo da gente. E o professor Masaharu Taniguchi, quando escreveu aqui por inspiração, ele falou: agradece a pátria. Primeira coisa que ele falou, agradece a pátria. E aqui ele não coloca agradece a pátria se ela for legal. Ela coloca agradece a pátria. Porque se nós nascemos no Brasil, ou se alguém nasceu em algum outro país, tem uma profunda ligação kármica com o local que nasceu e tem uma missão nesse ambiente. Por isso que precisa ter gratidão às raízes. A família que você nasceu e o local onde você nasceu foram locais escolhidos para o seu aperfeiçoamento. Por isso que a gente nunca pode ficar maldizendo a terra e o povo, ou mesmo a família da qual nós nascemos. Sua família pode ser uma bagunça. Sua família, porque assim, a diferença de família para outra é só o número de ovelhas negras que ela vem. Porque toda família tem. E muitas vezes a ovelha negra é você. Mas assim, toda família tem aquela pessoa que purifica mais karmas de outras pessoas. E a diferença é que umas famílias têm mais e outras famílias têm menos. Não interessa. Aquela família, para o teu crescimento espiritual, ela é essencial. Então a gente tem que ter gratidão à pátria e tem que ter gratidão à nossa família, em especial aos nossos antepassados. Agradece a pátria. Depois da pátria já vem agradece a teu pai e a tua mãe. O teu pai e a tua mãe possibilitaram a tua nascença. Não importa se eles foram legais ou se não foram. É necessário se harmonizar. E aí vem um ponto bem difícil. Porque algumas relações de pais e filhos são relações kármicas de profundo resgate. Não são fáceis. E às vezes uma vida só não vai ser capaz de cumprir toda a missão. Mas o caminhar, o iniciar, já é fantástico para mudar a sua existência. Tem pessoas que vão conseguir sim, numa encarnação, resolver os problemas com os pais. Tem outras que não. Tem gente que o problema não é nem grande, mas faz como se fosse... Nossa, meu pai não me deu meu presente. Eu já vi gente reclamando porque a mãe não fez festa de 3 anos de idade. Minha mãe não me fez uma festa de 3 anos, por isso que eu tenho mágoa. Aí você olha e fala assim, meu Deus, a pessoa está magoada por causa disso, gente. Não tem ideia do que é problema, não tem ideia do que realmente é gastar energia em algo construtivo. Mas o que acontece? É necessário você trabalhar. Pai e mãe é uma missão para todo mundo. Alguns, volto a frisar, alguns têm um resgate muito pesado. Mas isso não quer dizer que ele não vai ter que trabalhar. Também vai, na hora que ele conseguir, na hora que for propício. Agora, se você já tem condição, comece. Comece. Ah, mas tem fulano, deixa fulano. Cada um carrega a sua cruz. Você tem que resolver o teu problema. Muitas pessoas hoje em dia vivem problemas seríssimos de relacionamento porque não resolveram as questões relacionadas a pai e mãe. Pai e mãe é a base, porque são os 2 primeiros seres humanos que nós amamos na face da Terra. Se falta amor ou se há algum problema nesse relacionamento, ele reflete em todos os demais. Não tem como, gente. Isso é naturalmente, isso aí a psicologia já trouxe de várias formas.
Porque o exemplo e o modelo que a gente traz, eles repercutem na nossa formação de caráter e na maneira como nós lidamos com a vida. Então é importante trabalhar. Ah, meu pai foi horrível, minha mãe foi horrível. Comece a trabalhar exatamente no caminhar para que você consiga manifestar a reconciliação. Depois aí, agradece ao teu marido ou à tua esposa, que é uma grande escola da vida, é exatamente os relacionamentos, porque nós precisamos aprender, porque o relacionamento é uma construção. Tudo aquilo que faz a gente abrir mão daquilo que a gente gosta, gente, é difícil. Dieta, gente, é gostoso ou é ruim? Você vê, ó, ninguém fala, eu adoro dieta. Por que dieta é ruim? Porque o que a dieta te exige? Abrir mão. Mudança de hábito, você tem que abrir mão. Acordar cedo, é bom ou ruim? Algumas pessoas gostam. As que descobriram que se aproveita bem o dia, gostam. Aquelas que não gostam de levantar cedo, falam, não, por quê? Porque tem que abrir mão de alguma coisa. Você vai observar que tudo tem que abrir mão de alguma coisa. Mas é daí que vem o crescimento. É por isso que esse mundo que as pessoas estão trazendo de uma liberdade que você faz o que quiser, é uma pura mentira. É pura mentira. Não existe essa liberdade, gente. Você não tem a liberdade. A tudo que você faz tem consequências. Tem coisas que você está aí aproveitando a matéria, mas você está fazendo, andando ao contrário. Em vez de você andar para junto de Deus, você está andando só para dentro do seu egoísmo. Isso vai ter as consequências e você terá que fazer o aprendizado. Então, em vez da pessoa estar crescendo no estudo, a pessoa está regredindo. Vai lhe ser cobrado um momento. E na hora que for olhar espiritualmente, vai falar assim, puxa, que retrocesso que eu tive. Por isso que algumas vezes nós viemos com missões difíceis. Por isso que a gente nasce diferente. Por isso que a gente nasce em famílias diversas. Por isso que nós passamos por situações adversas. Por isso que nós vivemos problemas. Por isso que nós passamos por dores. Por isso que nós passamos por provações. Para que possamos amadurecer no caminhar espiritual. Pessoas que abusaram em outras existências de determinadas coisas, vêm nessa com falta para aprender a valorizar. Pessoas que tiveram vidas desregradas, vêm com alguns problemas exatamente para poder aprender, para crescer. Pessoas que machucaram, magoaram, resgatam esses aprendizados em outras oportunidades para que possam entender o porquê que a gente não pode causar dor. Tem uma psicóloga que fala que se a gente tivesse consciência do dano ou do que nós podemos causar, a gente não saia nem da cama. Todos os dias nós temos inúmeras relações e nós vamos interagindo e gerando consequências nelas e a gente não tem ideia de como isso reverbera na vida das pessoas. Então, o aprendizado, ele é complexo, ele é múltiplo. Por isso a gente não pode ter uma visão tão pequenininha, ter uma visão tão restrita, achando que o meu umbigo é o centro do universo. Não é. Nós fazemos parte de uma grande teia de aprendizado e cada um é colocado num lugar para que tenha as lições e os aprendizados necessários para o seu crescimento. Então nós precisamos agradecer a todas as pessoas, porque todas elas entram para fazer algo de importante na nossa vida, mesmo que seja por meio de um conflito. E ao final, porque meu tempo já está se esgotando, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. A salvação de Deus que as pessoas pregam, gente, não é uma salvação pós-morte. Ah, eu vou morrer e quando eu morrer eu vou chegar lá no céu e vou entrar no céu, todo avacalhado, do jeito que eu vivo. Isso não existe, gente. Isso não existe. As pessoas acham que quando morrer, Deus vai abrir a porta do céu. Entra, meu filho. Você que é fofoqueiro, você que é invejoso, você que não pode ver uma coisa que já fala mal, você que desdém, você que é ingrato, entra no paraíso. Uma semana o paraíso virou um inferno, graças à sua presença. Não existe esse céu, não existe isso, gente. O céu é um estado mental. O que é o céu? É quando a sua vibração está tão elevada que você manifesta isso, você manifesta o paraíso na sua vida. Então, ou seja, o céu vai estar aberto quando você estiver em sintonia com o céu. É só quem tem um paraíso dentro de si que consegue enxergar o paraíso. É só quem tem um paraíso dentro de si que vive o paraíso. É só quem tem Deus dentro de você e vive a vibração de Deus é que o manifesta. Por isso que aqui fala, somente dentro desse sentimento é que poderás ver-me e receber a minha salvação. O que é a salvação de Deus? É a imagem verdadeira, gente. É você viver aqui agora o paraíso. O paraíso você vai viver de acordo com o que você vibrar.
Como sou tudo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas que saem da terra. Ah, tem uma parte aqui que ele fala, ó, que isso aqui é importante, rapidamente, que meu tempo já acabou. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. E esse que é o ponto principal. Nós acreditamos que estar em harmonia é simplesmente eu não querer mais matar. E não é verdade. Estar em harmonia é um processo. Estar em harmonia é um processo. Não acontece da noite para o dia, não é uma coisa simplória que você bota na cabeça e fala assim, nossa, estou em harmonia. Estar em harmonia é quando você consegue brotar do fundo da tua alma um sentimento de gratidão. Gratidão. Por isso que eu bato e falo, é difícil, não é fácil. Não vou iludir, não vou falar assim, não, gente, é moleza. Você precisa ter amadurecimento espiritual. Por isso que você precisa praticar, por isso que você precisa meditar, por isso que você precisa estudar, por isso que você precisa ter experiência, você precisa ter maturidade e caminhar pela vida. Hoje eu entendo coisas que meus pais faziam que eu não entendia quando eu era adolescente. Eu achava que era pirraça. E hoje quando eu falo, como é que meu pai e minha mãe me aguentaram, gente? Meu Deus do céu. Então hoje, como pai, eu vivo experiências que me ensinam o quanto que eu preciso ser grato aos meus pais. Porque eles me proporcionaram a chance de eu viver essa experiência. Por isso que correr das experiências espiritualmente não é vantajoso. Fenomenicamente pode até ser. Eu economizo dinheiro, economizo dor de cabeça, economizo tudo. Show de bola. Mas espiritualmente você está perdendo muito no crescimento e no amadurecimento espiritual. Porque vidas fáceis são vidas que tendem a ser egoístas. Vidas complexas tendem a ser vidas mais buscando o sagrado. Buscando o sagrado. Não quer dizer que não tem o contrário não, viu, gente? Tem gente, às vezes, que não viveu outras experiências, mas tem um crescimento espiritual violentíssimo, e tem outras que estão numa vida complexa e está tudo menos em Deus. Eu estou falando somente uma das maneiras que a gente enxerga. Então, a reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. E isso tem que ser trabalhado. Por isso que a gente tem inúmeras práticas, por isso que a gente tem inúmeras formas de manifestar, ou de estudar, ou de trabalhar para manifestar a imagem verdadeira. E por fim, manifestar a imagem verdadeira por meio da harmonia. E por fim, que eu acho uma das frases mais lindas do ensinamento da Seiichi Roe, é que fala assim, se queres chamar-me, o me é com M maiúsculo, que é chamar Deus. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim, porque sou amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Aí então me revelarei. Aí então me revelarei. Então tem pessoas que ficam achando que é na base de alguma coisa mágica que você vai fazer que Deus vai vir. Não! Deus vem de maneira natural quando você se reconcilia. Por isso que independentemente da religião, não interessa a religião, pode ser a que for, se nessa religião a pessoa conseguir manifestar os atributos divinos, ali vai acontecer o milagre. Ali vai acontecer o milagre. Por isso que nós temos milagres acontecendo em diversas igrejas, ao mesmo tempo. Não é porque Deus escolheu um grupinho ou não. É porque o princípio é o mesmo. A base é a mesma. Por isso que religião e ciência andam juntos, porque os princípios são os mesmos. Qualquer pessoa, em qualquer religião, se ela se reconciliar, vai acontecer uma coisa fantástica na vida dela. Não importa, ela pode ser de qualquer religião, não interessa. Por isso que o sectarismo religioso ele vai por água abaixo quando a gente entende o princípio fundamental. A pessoa pode ser o que ela for, se ela entender que esses atributos divinos aqui, eles são o da existência e os manifestar, vai acontecer o milagre. E o que é o milagre? Manifestar Deus. Manifestar Deus. Só para finalizar um relato, a jovem estava com pedras na vesícula, vivendo uma desarmonia muito grande com o marido, muito grande. Ela mandou uma mensagem desesperada para mim, falando assim, preletor, vou entrar em mesa de cirurgia daqui a 3 dias. Estou desesperada, estou achando que vou morrer, o que eu faço? Eu falei assim, harmonize-se com o seu marido. E ela começou desesperadamente a fazer oração e visualizar o marido dela
espiritualmente falando. Começou só a olhar a imagem verdadeira dele e fazer oração de perdão, oração de perdão, oração de perdão, oração de perdão. E foi fazendo. A cirurgia dela foi adiada. Ela falou assim, preletor, minha cirurgia foi adiada. Tenho mais uma semana. Eu falei, coloca o papai. Aproveita que você ganhou mais 7 dias aí e coloca o papai. Aí ela ficou fazendo oração para o marido e para o papai. E fez muita oração. Mas fez muita oração mesmo. Terminou a semana, ela foi para a mesa de cirurgia. Quando o médico a abriu, cadê as pedras? Sumiram todas. Aí o médico pegou e ficou olhando e falou assim, gente, mas está aqui na radiografia, está aqui as pedras sinalizadas. O laudo foi feito por 2 médicos, cadê as pedras? Aí ela me ligou super emocionada, não precisei fazer a cirurgia, acabou, precisei fazer uma pequena incisão, porque teve que abrir para olhar, mas não foi necessário fazer nada na minha vesícula, porque eu não tinha mais pedra. O que aconteceu aí de fantástico? Nada. Simplesmente quando ela entrou em harmonia, manifestou Deus. No mundo de Deus, existe doença? Não. Quando Deus se manifesta, a doença é debelada. É assim que acontecem as curas. Não é um poder de um orador que eu vou chegar, está todo mundo curado. Não é isso não. Se a palavra que eu estiver falando vibrar em você e você entender que Deus está dentro de você e você permitir que Deus se manifeste, é a vida de Deus que vai te curar. É a vida de Deus que vai se manifestar. É assim que acontecem os inúmeros milagres. Uma moça fazendo meditação Shinsokan aqui nesse salão, alguns anos atrás, ela estava sentada ao fundo, ela acabara de chegar com o diagnóstico de uma costela para dentro. A costela dela tocava os órgãos internos e ela sentia dor. E quando ela foi no médico, o médico falou assim, ó, não compensa te abrir, o risco de acontecer alguma coisa é imenso. Recomendo que você fique com essa costela aí e vai se acostumando com a dor. E ela saiu assim, meu Deus, mas eu não aceito isso. Não é, pô, ficar o dia inteiro com dor é desconfortável. E ela veio para a reunião e na hora da meditação Shinsokan, ela se entregou profundamente, falou assim, não, Deus, a minha vida é a sua vida. E durante a prática da meditação Shinsokan, ela começou a sentir um calor assim, e ela virou para todo mundo e falou assim, gente, vocês estão com esse calor? E o pessoal do lado, não, estamos normal. E ela nesse calor, e ela começou a aprofundar e sentir na respiração aquele momento, assim, sabe, de união mesmo com o sagrado, e ela viu uma luz muito intensa, o calor aumentou e ela ouviu um barulho, tec! E ela tomou um susto, ela sentiu uma dor assim no plexo, aí ela terminou a prática, quando ela foi respirar novamente, a dor havia surgido. Quando ela voltou no médico, no mágico é ótimo, né? Ela voltou no médico, aí a costela dela havia voltado ao local. A costela dela simplesmente se corrigiu. Aí você fala, meu Deus, por que isso é possível? É lógico, no mundo de Deus não existe nada de errado. É tudo perfeito. E se esse Deus perfeito se manifesta, manifesta-se o que é absolutamente perfeito. Por isso que na revelação divina fala, se você quer chamar-me, reconcilie-te com todas as coisas do céu e da terra, que quando você se reconciliar, eu me revelarei. O que é Deus se revelar? Manifestar a sua imagem verdadeira. Esse é o processo. Em qualquer lugar que você manifestar a imagem verdadeira, ali Deus vai estar presente e as graças irão acontecer em todas as áreas. Porque nós nascemos para manifestar Deus, e Deus é o paraíso, ou seja, nós somos predestinados a viver o paraíso. Contudo, vai depender daquilo que você vibra. Se você não vibrar o paraíso, a tua vida vai parecer um inferno. Agora, se você começar a vibrar o paraíso, aí Deus irá se manifestar e a sua vida será uma vida extremamente maravilhosa, porque você vai viver o paraíso na face da terra. Ok, gente? Então vamos lá para a nossa meditação Shinsokan. Obrigado. Vamos então para a nossa meditação Shinsokan para que a gente possa cada vez manifestar Deus. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram sentar e assumir a posição de oração, por favor. Você de casa também pode sentar na ponta da cadeira, coluna ereta,
mãos justapostas em frente ao rosto, formando um triângulo equilátero, para que você não sinta os ombros sendo pressionados. A postura tem o seu significado e maiores explicações, tanto da postura também como do que nós vamos pensar durante a prática, você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. É muito importante que nós entendamos que a prática da meditação Shinsokan é exatamente essa prática onde nós vamos sentir esse Deus absoluto, perfeito e infinito, e nós vamos visualizá-lo, contemplá-lo, para que cada vez mais a nossa vibração fique nessa constante de Deus absoluto, de Deus perfeito, de Deus amoroso. Então fechamos os olhos para não enxergar o mundo fenomênico que é o mundo dos 5 sentidos e possamos olhar com os olhos mentais esse mundo perfeito de Deus, porque esse mundo está além dos olhos físicos, ele está além do mundo físico. Então nós vamos enxergar esse mundo absoluto de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Onoê, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus, é o oceano de infinita vida 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 de Deus, é o oceano de infinita provisão 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 de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É o mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como Filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação, podemos abrir os olhos. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé, por favor, para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar-se. Deixa eu trazer aqui o quadro para passar o nosso dever de casa. Dever de casa que é exatamente aquela prática que nós vamos fazer durante a semana para que sejamos auxiliados a cada vez mais a aprofundar e viver essa essência de Filho de Deus. Então vamos lá. Primeiro é a nossa meditação Shinsokan. E na meditação Shinsokan, gente, tem no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, a meditação Shinsokan do perdão. Então eu recomendo fazê-la durante essa semana. Quem não tiver o livro pode fazer a meditação Shinsokan normal, mas quem o tiver, eu recomendo, pode fazer a meditação com o livro aberto, tá bom? A meditação Shinsokan do perdão, ela está na página Meditação Shinsokan da Reconciliação, página 104. Então é só você pegar no livro na página 104 e você pode ir fazendo a prática, lendo o livro, que vai ser maravilhoso, vai te ajudar muito, muito, muito. E o segundo é ler a revelação divina. A revelação divina da grande harmonia. Pelo menos, gente, 2 vezes ao dia. Pelo menos. Leia a revelação divina. Está na Sutra Sagrada, fácil de localizar. Procura, se for o caso, na internet também, que você vai ter a revelação divina. Leia 2 vezes. Pode ser uma de manhã, outra à noite. Pode ser 2 seguidas, não tem problema. Pelo menos 2 vezes. Para que você aprofunde naquelas palavras que estão na revelação divina e você possa cada vez mais interiorizar essa necessidade que a gente tem de viver no mundo de mais harmonia. Tudo bem, gente? Abençoo profundamente a vida de cada um de vocês. Obrigado a vocês aqui presentes, a você de casa, meu muito obrigado. Não deixem de curtir e compartilhar essa palestra para que mais e mais pessoas apreendam e aprendam como manifestar Deus em suas vidas. Gente, meu muito obrigado, um beijo no coração, muito obrigado. Até a próxima segunda. Muito obrigado.